boa noite. Sejam bem-vindos ao terceiro debate do Festival Assim Vivemos, 8ª edição aqui no Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília. É com grande prazer que eu convido para debater essa noite aqui conosco esse filme Virando Super-Humano, José Higino, atleta da Seleção Brasileira de Rugby em cadeira de rodas. E Carlos Wellington Passos Gonçalves, engenheiro de reabilitação da Rede Sara. Esses debates, como tem acontecido desde 2009, desde a edição de 2009 do Assim Vivemos, eles vão na íntegra para a internet, ficam disponíveis abertos na internet, no site do Festival Assim Vivemos. Vocês podem encontrar todos os anteriores, os debates das outras cidades, inclusive um debate sobre esse tema que aconteceu no Rio de Janeiro há 2 semanas atrás, assim como os debates das outras edições do festival. Então, as pessoas que não puderam vir, que vocês eventualmente possam conhecer e gostariam de ter vindo, avisem que em breve estarão disponíveis integralmente na internet. Eu primeiro convido os nossos debatedores a fazerem suas primeiras observações sobre o filme e relacionar o conteúdo do filme com a sua experiência própria, e depois a gente abre para as perguntas do público para dialogar com vocês. Quem quer começar? Pode. Engenheiro. Ok. Olá a todos, boa noite. Meu nome é Carlos, eu de formação sou engenheiro mecatrônico, formado na UNB, e concluí também o mestrado em engenharia elétrica na UNB, e trabalho no SARA há 8 anos, e foi um filme muito interessante de se ver a maneira de como os organizadores, né, os produtores, conseguiram conduzir bem a história e explicar com termos bem simples tudo que a equipe estava se propondo a se fazer, né, para solucionar as questões do Riley. E é muito interessante ver como hoje em dia, talvez não tenha ficado tão claro no filme, mas muito do que foi utilizado é muito acessível, tanto da parte de quem quer ajudar alguém com alguma limitação, como da parte de quem quer apenas aprender e desenvolver alguma coisa para si próprio ou para o outro. Então foi muito bom ter vindo e participado também. Alô, boa tarde. Boa noite já, né? Meu nome é José Higino, como ela me apresentou, e achei bem interessante desse filme a abordagem com relação à aceitação da deficiência, né? A família inteira aceita, e aí a preocupação do cara, do cientista lá, era de tornar a vida, fazer os gostos, a vontade do menino. O menino, primeiro, ele queria ser independente. E aí ele queria ligar a televisão. E aí ele procurou uma forma do menino poder ligar a televisão, poder acender a luz de casa, poder mexer com os equipamentos eletrônicos. E aí quando ele desenvolveu essa tecnologia, ele perguntou para o menino de novo: e aí, o que você gostaria de fazer? Ele falou: dirigir um carro. Ele falou: então vou tentar tornar possível mais esse sonho. Então eu acho que essa abordagem foi muito interessante de superar a deficiência. Ele não estava preocupado se o menino não mexia, não estava preocupado em fazer o que ele achava que era melhor para o menino. Ele ficou preocupado em fazer o que o menino queria, o que ele achava de mais importante, que traz uma reflexão muito maior, né? E fico pensando o tanto que essa questão de tecnologia ajuda as pessoas hoje a superar a deficiência, né? Para que a deficiência não seja nada além de uma característica humana, e que ela vai estar sempre presente, independente do avanço da medicina, independente do avanço, sempre vai existir algum tipo de deficiência. Então, fico pensando, por exemplo, como uma cadeira de rodas, a invenção de uma cadeira de rodas libertou
milhões de pessoas que ficavam acamadas, que não podiam sair de casa. E aí foi se evoluindo as cadeiras de rodas para que as pessoas pudessem conduzi-las sozinho, passar a maior parte do tempo, foram desenvolvendo almofadas cada vez mais confortáveis, assentos cada vez mais confortáveis, formas de dirigir carro. Eu estou falando só na questão da deficiência física, que é o que eu vivo mais. E leva para vários campos. O esporte, por exemplo. Eu pratico rugby em cadeira de rodas. Ele foi criado no Canadá em 1970. E quando eles pensaram em esporte, eles jogavam numa cadeira igual essa daqui. Só que eles foram vendo que se continuasse jogando, eles iam correr mais risco de se machucar, iam ter menos mobilidade. Então foram buscando novas formas de poder melhorar o desempenho no jogo. E se você vê a evolução das cadeiras de rugby, por exemplo, é impressionante. Hoje elas são muito, muito bem reforçadas, elas dão muito mais velocidade, muito mais agilidade, muito mais segurança. Enfim, o quão importante é a tecnologia para a superação das deficiências, né? Exatamente, eu gostei muito do tema que você tocou sobre a libertação que a tecnologia traz. Lá no Rio de Janeiro, nós tivemos uma debatedora, a Beth Caetano, que é bailarina e cadeirante desde a adolescência, e ela fala isso, ela sempre gosta de mencionar o que aparece na mídia com bastante frequência, de uma maneira dramática e que não corresponde ao sentimento da pessoa que usa a cadeira. Dizem normalmente preso a uma cadeira de rodas, e ao contrário, ela fala, não, a cadeira é que me liberta, a cadeira é que permite que eu vá onde eu quero, me permite circular na cidade, viajar, fazer o que eu preciso. É exatamente o que você veio trazer. Inclusive, há pouco tempo, o Detran lançou uma campanha assim, que infelizmente perpetua esse sentimento, essa sensação de que a cadeira de rodas é uma prisão. Não sei se vocês viram, que era a campanha de um motoqueiro, aí mostra ele sendo ousado, assim, fazendo uma aventura, e de repente acontece um acidente, e ele fica cadeirante, e aí fala, a vida em duas rodas, para mim não é mais interessante, não tem mais aventura. É uma coisa assim que, infelizmente, ainda permeia a nossa cultura, a nossa ideia de que deficiente é coitado, de que não pode viver, de que não dá mais para fazer nada, de que precisa andar para poder viver, de que precisa escutar para poder fazer as coisas, de que precisa ver para fazer, e está aí milhões de pessoas que provam que isso é só mais um detalhe. Eu nunca tinha escutado falar daquele cara que com som, nunca tinha visto isso também, que faz igual os golfinhos, né, que com som ele consegue... Com eco, né? Consegue identificar as coisas. O ser humano, ele é muito adaptável a qualquer situação, então gosto muito do modelo social da deficiência que fala que a deficiência não é do indivíduo, é da sociedade. A sociedade que torna o deficiente, ou a pessoa deficiente, porque se ela dá condições, dá rampa, falar o básico, dá acessibilidade, a deficiência não vai deixar de existir. Ela vai ser só uma característica. E, Carlos, queria que você contasse para o público que você também constrói essas máquinas incríveis para as pessoas, de vários tipos, né? Exatamente. Existe, no caso do vídeo, o Jordan, ele era engenheiro biomédico, então existe uma linha de pesquisa aí de até programas de pós-graduação e graduação em engenharias biomédicas, né? Eu acabei entrando muito nesse mundo depois que eu justamente fui trabalhar no SARA, e eu trabalho num setor chamado de bioengenharia, em que nós focamos em equipamentos que vão ajudar de alguma maneira a você utilizar um computador, a você controlar os aparelhos dentro de casa, e até adaptar, quem sabe, uma cadeira motorizada para alguém que não consegue sanar
todas as suas limitações com produtos comerciáveis, né, comerciais. Então, é um trabalho bem diversificado, porque você tem que levar em conta as características de cada um, né? E, ao mesmo tempo, estudar todos os possíveis componentes, equipamentos que você poderia utilizar em conjunto para atingir seu objetivo. E eu me identifiquei muito com algumas das dificuldades apresentadas. É muito difícil dar certo da primeira vez, mas eventualmente dá certo. A gente faz com que o objetivo seja alcançado, seja em curto ou em médio prazo. Então, é um trabalho bem gratificante também. Vamos dar início, então, ao debate com as perguntas do público. O microfone vai ficar com a Tona. Peço que todos que queiram falar, falem ao microfone para que seja gravada a voz de todo mundo. Boa noite, meu nome é Marcos e eu queria saber de você como é que você se vira com as barreiras que você enfrenta no dia a dia, que você enxerga talvez uma possível solução para vencer aquilo, se você corre atrás de alguém para te ajudar a fazer, como é que é esse processo? Se o processo de criação também faz parte da sua vida de alguma forma, assim, essa é a dúvida. Assim, eu acho que eu me acidentei, fiquei na cadeira de rodas quando eu tinha 17 anos e demorei um pouco para me relacionar com outros cadeirantes, né? Por muitos anos eu passei sendo o único cadeirante dos lugares onde eu ia e tal. E depois comecei a conviver quando eu comecei a praticar o esporte, que eu comecei a conviver. E aí eu comecei a ver que coisas que eu não conseguia fazer, outros conseguiam. Acabava que eu não pensava em soluções. Assim, por exemplo, entrar no carro. Beleza, eu vou entrar no carro. E agora, como é que eu vou guardar a cadeira? Aí eu descobri que tinha um amigo meu que conseguia entrar no carro, desmontava a cadeira, colocava a cadeira no banco de trás, pegava a roda e colocava no banco de trás. Aí eu vi ele fazendo e tentei fazer. E descobri que eu conseguia também fazer. É um exemplo simples, mas que pode ser reproduzido em várias coisas do cotidiano, assim, que acaba que não pensa em soluções, sei lá, tecnológicas ou fora do nosso alcance, mas que no convívio, na troca com os pares, assim, você acaba vendo que ele dá um jeitinho para fazer alguma coisa que você não conseguia fazer e aí inventa várias coisas. Já vi gente, por exemplo, que não consegue dobrar a perna, que a perna sempre fica esticada. Para calçar uma meia, para calçar um tênis, ele pegou um cabo de vassoura, colocou tipo um anzolzinho na ponta, que calça a meia para ele, que ele com esse pau consegue calçar a meia, consegue arrumar o tênis. Então a gente vai bolando coisas desse tipo, coisas bestas. Uma coisa, esses dias o controle do carro caiu debaixo, o controle de casa caiu debaixo do carro. Fui tentar pegar, eu não alcançava. O que eu fiz? Eu tinha uma pasta no carro, peguei a pasta e com a pasta eu consegui puxar o controle. Então, sei lá, são coisas bestas e assim que a gente vai se virando no dia a dia com as barreiras. Meu nome é Solange Madeira, né? Queria novamente congratular, né, a esse evento maravilhoso, que eu acho que os dias que eu participei eu aprendi mais do que eu imaginava. E eu queria fazer mais ou menos a pergunta que ele fez, mas no sentido de saber de você como é que você se sente em relação à cidade. O que falta para o deficiente? O que a gente precisa fazer, entendeu, para melhorar
essa integração do deficiente na cidade. Eu acredito também que falta muito para isso, né? Então, eu gostaria de escutar de você, que eu acho que é você o exemplo para a gente. Acho que primeiro é tornar a cidade mais acessível para que as pessoas com deficiência elas saiam de casa, que elas vão trabalhar, que elas vão estudar, que elas convivam no dia a dia e no cotidiano das pessoas, para que as pessoas percebam elas e aí muitas vezes nesses meus convívios que eu tive durante o ano em diversos espaços, as pessoas mesmo percebiam que o que precisava ser feito, às vezes eu nem precisava falar, precisa mesmo desse convívio, do convívio cotidiano, e também, se não é acessível, eu penso que nós que temos alguma deficiência, temos que sempre estar indo, temos sempre que estar ocupando esses espaços para que possa ocorrer a mudança, né? Isso é um processo longo, não é de curto prazo, com certeza é um médio a longo prazo. A legislação ela já contempla bastante, né, a questão da pessoa com deficiência, e a gente precisa ocupar para que a gente precisa ser sujeito da nossa própria história. A gente ainda é muito tutelado, as pessoas ainda querem muito falar pela gente. Eu vejo isso no movimento social da pessoa com deficiência, vejo isso nos órgãos governamentais que tratam das políticas para a pessoa com deficiência, que infelizmente não são pessoas com deficiência que estão nesses espaços, nesses locais, ou quando são muito poucas, e que a gente precisa ser sujeito da nossa própria história para mudar esse paradigma. Mas eu gostaria de saber, em termos de mobilidade urbana, como é que você se sente em relação a Brasília? Os ônibus, as calçadas, como é que é feita essa integração do deficiente? Acho que melhorou bastante desde quando eu estou na cadeira de rodas, tem 14, 15 anos. No começo não existia nenhum ônibus adaptado, hoje quase 100% da frota é adaptado. Tem um problema que às vezes o elevador não funciona, acho que foi uma tecnologia mal escolhida, que poderia ser uma coisa que não é só de manual, que não teria custo com manutenção. Mas questão de calçada é complicado. A gente vai numa comercial, tem 5, 6 níveis de calçada, mas tem melhorado bastante, assim, porque sempre quando acontece alguma reforma, para ter uma BITS ou para ter qualquer coisa precisa estar acessível. Então a gente vê uma evolução gradativa, paulatina da acessibilidade, mas que está evoluindo. Pelo menos a gente consegue perceber isso. Eu queria saber do Carlos se a equipe de engenharia do SARA dialoga com outros países, entidades similares, instituições similares, para trocar informações sobre tecnologia. Sim, isso ocorre frequentemente. Nós temos assim, diversos setores dentro da instituição, né? Todos eles têm produções científicas, então eles participam de congressos, seminários nacionais e internacionais. Da parte de engenharia, nós temos algumas parcerias até, uma com a Universidade de Tecnologia de Haia, na Holanda. Então, nós compartilhamos alguns projetos, informações sobre equipamentos, sobre como utilizar os equipamentos no tratamento, para avaliações, e recebemos também estudantes de estágio, né? Como eles têm estágio curricular lá, né? Recebemos esses estudantes. Temos outras parcerias, eu acho que talvez há muito mais tempo, na área de diagnóstico por imagem, ressonância magnética.
e por aí vai. As diversas oportunidades para isso acontecer acabam acontecendo naturalmente devido ao engajamento dos integrantes das equipes, né, em produzir trabalhos científicos e participar, né, da comunidade científica de cada área. Eu queria só adicionar uma coisa sobre o filme, sobre a questão da independência. Eu já achava o garotinho muito independente, antes mesmo de qualquer adaptação, porque só ter acesso a algum sistema que você possa vocalizar o que você quer. Eu acho que durante todo o vídeo ele sempre estava usando um adesivo na testa. Aquilo eu acho que eu percebi era mais outra adaptação para ele usar o computador. Então ele já era um cidadão que tinha sua voz, que conseguia se expressar seus sentimentos, expressar suas ideias. Eu falo para muita gente lá no trabalho que uma vez que você escreve uma palavra no computador, que você manda um e-mail, pouco importa de como você fez isso, certo? Então, existem vários níveis diferentes de independência e de peculiaridade de cada um, né? O que cada um quer. Outra coisa que eu ia perguntar sobre a tecnologia é isso, sobre esse sintetizador de voz que a pessoa usa acoplada na cadeira, né? Isso existe, isso está à venda ou dá para adaptar com um valor menor? Só quem tem uma parte do equipamento tem a possibilidade de vocês adaptarem isso? Porque existem muitas pessoas com paralisia cerebral no Brasil que não têm esse equipamento, né? E que não falam diretamente por si próprias, precisam da tradução de alguém, e essa tradução normalmente é pobre, né? Uma tradução muito resumida, feita por um familiar, etc. Como é que é o acesso a esse tipo de equipamento que sintetiza a voz? E muitas vezes essa tradução é feita de propósito de forma não precisa, né? Tipo, não, ele só quer beber água. E, na verdade, a pessoa queria um pouco mais. Hoje em dia, com o avanço de você ter praticamente um computador de mão, né, os celulares e tablets, existem diversos aplicativos que permitem essa sintetização de voz em português até. Os equipamentos mais complexos e mais, digamos assim, completos, eles ainda têm essa restrição da língua para nós, né? Eles são lançados para funcionar com inglês, às vezes espanhol, e é deixado por último lado para português. Por exemplo, toda essa tecnologia de sintetização de voz não foi feita para alguém que não tem voz, foi feita para as máquinas falarem conosco. Então, ela apareceu, por exemplo, no GPS muito antes de estar acoplado em qualquer coisa para permitir com que alguém falasse. Mas um exemplo de como esse acesso é diferente dependendo da língua, o garoto tinha uma voz do computador, né, que era adequada ao gênero dele, masculino, era adequada quase à idade, enquanto que no Brasil você às vezes só encontra vozes femininas, entende? Para esses próprios aplicativos. Mas hoje em dia existem diversos aplicativos para celulares e tablets que cortam o caminho. É muito mais fácil você fazer uma pessoa controlar um celular e tablet hoje em dia, e a partir dele ela vai se comunicar, se expressar, controlar os eletrodomésticos em casa. Então, isso é possível hoje em dia, sim. Eu queria fazer uma pergunta para o Carlos a respeito das tecnologias assistivas desenvolvidas hoje dentro do SARA, né? Porque tem muita coisa que a gente sabe que vai precisar de um acompanhamento médico para saber se aquilo realmente está funcionando, se não pode causar nenhum mal pelo uso ou pelo mau uso, né? Até o treinamento para usar aquela tecnologia. Mas também tem muita coisa que não necessita desse acompanhamento, coisas mais simples para o dia a dia, tipo um suporte de celular, um cortador de unha. E eu queria saber de você se dentro do SARA já existe alguma discussão a respeito de tornar a construção dessas soluções aberta, de disponibilizar isso seguindo muito a linha do software, do open source, né? Código aberto. Se
existe essa discussão se você acha que dá para levar para dentro do SARA essa discussão para realmente dar mais escala, não só as tecnologias, né, mas a solução de problemas de pessoas com deficiência, né? Eu acho que se essas soluções estivessem abertas, a construção, passo a passo, instrução, material que precisa, e outra pessoa pudesse replicar, a gente ia conseguir resolver mais problemas, né? Eu queria saber a visão do SARA com relação a isso. Só completando o que ele disse, que o SARA realmente ele bola várias coisas assim para facilitar a vida da pessoa com deficiência, desde uma esponja para você conseguir esfregar as costas, ou um adaptador para você conseguir escovar os dentes. Então, eu acho muito interessante essa pergunta mesmo de que o SARA abra para que outros lugares possam produzir o que o SARA inventou. A marca que o SARA tem é muito boa também, só existe lá, nunca vi em outro hospital. Enfim, só para complementar. Vou tentar responder da melhor maneira possível, mas com certeza nós sabemos que ao longo de todos esses anos, de toda essa experiência, as equipes, tanto clínicas quanto de projeto, elas têm muito arcabouço, assim, muita bagagem para conseguir resolver os problemas e talvez identificar mais cedo o que alguma coisa vai dar certo ou vai dar errado. Eu acho que temos alguns projetos dentro do SARA que tem alguma desse tipo de divulgação da informação. Por exemplo, nós temos um projeto lá de cadeira de banho para crianças, que ele é todo feito em PVC e ele é doado, o projeto. Na verdade, não é doado, era impresso e entregue à família para ela fazer perto da sua residência, né, onde ela mora. Nós atendemos, são 9 unidades em todo o país e atendemos o país inteiro, né, todas as regiões. Sobre a questão do código aberto, né, do projeto aberto, do open source, nós utilizamos muito projetos assim, né? Nós temos essa noção, assim, dentro do meu departamento, que é muito interessante e é muito, talvez, às vezes, mais rápido você resolver um problema compartilhando esse problema, né? E colhendo as informações, organizando as informações para ter isso. Mas ainda não é uma ideia nossa disponibilizar por disponibilizar, né? Nós sabemos que muitas vezes as técnicas de fabricação que nós utilizamos, né? Nós fazemos isso às vezes porque nós precisamos fazer 100 unidades, 1000 unidades. E não é a mesma coisa do que você simplesmente doar esse projeto ou abrir esse projeto, né? É algo que tem que ser realmente pensado para funcionar assim, para que alguém no Acre ou em Curitiba tenha as mesmas ferramentas, né, e condições de fabricar. Então é algo que nós estamos atentos, nós começamos a fazer alguns... Existe um projeto grande de prótese de membro superior para crianças, se chama Enabling the Future, que é um projeto aberto, que ganhou grande notoriedade na mídia mundial. Nós começamos a apenas imprimir as próteses e começar a testar com os pacientes. Voltando à questão de como é visto o acompanhamento, né? Se é seguro, se não é seguro, se vai trazer benefício ou não a longo e médio prazo. Uma característica do SARA é que todos os atendimentos são multidisciplinares, então eu não vejo um paciente sozinho. Eu, como da área técnica, sempre tenho que estar atrelado a alguém da área clínica, seja das diversas escalas ou variedades da área clínica, terapia ocupacional, fisioterapia, medicina. Então, a partir da complexidade, né, do objetivo a ser proposto, você vai ter mais ou menos essa interação com a equipe clínica, né? Existem uma demanda altíssima no Brasil por coisas simples. E essas coisas simples, muitas vezes, a gente apenas trata com a equipe da terapia ocupacional, por exemplo, né? Para, às vezes, não chancelar aquele projeto como seguro ou não, mas apenas dar
ideias do que funcionaria ou não, sabe? E não traria nenhum prejuízo a longo prazo para as pessoas. Não sei se consegui responder tudo. Boa noite. Meu nome é Fátima. Sou terapeuta ocupacional. Achei bacana ser esse tal profissional, né? É tanta coisa que me veio à cabeça, e eu peguei o filme no final e eu entrei meio que... Eu não estava acompanhando esse projeto, né? Eu passei por aqui, resolvi entrar, enfim. E é um assunto que muito me interessa. Eu era da Secretaria de Saúde, né? Acabei de me aposentar. E como foi colocado aqui, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer da nossa grande frustração de não ter esse acesso ao SARA, né? A gente sente muito essa dificuldade, a gente que trabalha com paciente, eu, na minha experiência com paciente internado, né? Eu não fazia ambulatório, a gente sempre trabalhou com paciente internado, nas várias politrauma, enfim, né? Nas várias sequelas, pós-sequelas, né? Pós-acidentes e tal. E a gente sempre teve muita dificuldade de acessar o SARA, e porque a gente não tem, dentro da Secretaria de Saúde, a gente não tem esse suporte de tecnologias assistivas e muitas tecnologias de baixo custo, né? Isso que você falou do PVC é uma tecnologia de baixo custo. Aliás, quem desenvolveu esse trabalho foi uma grande amiga minha que se formou comigo na Unimep, a Grace, que desenvolveu esses dispositivos para auxiliar os pacientes, né? E com PVC. Ela até ganhou um prêmio, enfim. Aí o SARA depois... É claro, é uma ideia que ela expandiu, ela não tinha nenhum desejo em ter isso para ela, ela dá curso no Brasil inteiro, e justamente para popularizar isso. É isso que eu fico pensando. Quanta coisa a gente pode popularizar, que a gente pode estar acessando, dando acessibilidade a que as pessoas que têm menos recursos, que possam usar esses dispositivos, que podem facilitar muito as suas AVDs, né? A sua vida diária, e acaba não tendo isso, porque assim, a gente vê o quanto não é tão fácil assim a gente chegar até o SARA. A gente sabe que tem outras instituições, a ACD, para mim, é uma grande referência do trabalho que eu conheço deles, né? A gente, inclusive, encaminhava muita gente para lá, porque o acesso era até melhor. E eu fico assim, sem entender muito por que o SARA, dentro de Brasília, tem essa... Parece que ele se fecha numa redoma e a gente tem muita dificuldade de acessar, até como profissional, né? Eu, por exemplo, eu não posso chegar lá e conversar, trocar uma ideia com um colega da minha área que está lá dentro, porque eu tenho que passar por alguns processos, a coisa não é tão simples, né? E a gente tem muita dificuldade, por exemplo, em adaptar uma mesa de apoio para colocar na cama de um paciente que acabou de ter um AVC, né? Então, assim, eu acho que a gente poderia estar ganhando muito com essa troca, porque vocês têm muito mais recursos tecnológicos, como você disse, vocês têm contato com grandes, né, assim, centros de pesquisa, coisa que na secretaria a gente não tem, e a gente acaba fazendo coisas assim bem de uma forma bem artesanal, mas que é funcional, porque para a TO tem que ser funcional, né? Então a gente acaba fazendo coisas, mas a gente sente isso, sabe? Se a gente tivesse assim uma proximidade maior, onde a gente pudesse ter essa troca, né, e que a coisa acontecesse mais rápido para que o paciente recebesse alta, a nossa alta, de uma forma um pouco mais adaptada dentro da realidade dele, né? Então, acho que fica um pouco aqui o meu desabafo. Desculpa aí estar aproveitando, né? Mas assim, é muitos anos dentro da secretaria e a gente sempre tendo essa grande dificuldade, né? Então, assim, como é que você vê isso? Se a gente poderia estar mudando esse cenário dentro de Brasília, pelo menos aqui, que a gente tem, né? Porque a nossa é porta aberta, o hospital de base é uma porta aberta, então o paciente chega lá politraumatizado,
Eu trabalhei muito com paciente em coma, estado de coma, dentro da UTI, e a gente fazia muita coisa que a literatura nem tem. A gente nem achava na literatura, mas por intuição, por alguma razão, a gente conseguia ter algumas respostas que, se a gente tivesse um contato mais próximo com colegas do outro lado da rua, a gente poderia estar aprendendo mais e auxiliando muito mais estas pessoas que precisam. E eu gostaria também de colocar, com relação ao filme, que sempre me toca muito, a tecnologia pode ser a melhor do mundo. A gente sabe que o Superman, né, teve aí toda a possibilidade de tratamento e tal, mas se não houver um desejo do ser humano, a tecnologia não existe, né? Então a gente viu bem claro no filme o quanto que aquele rapaz se dedicou a um desejo do garoto, que virou o desejo dele. Então, tudo aconteceu porque várias pessoas tinham essa motivação, esse desejo. Então, é uma coisa inerente ao ser humano, e se a gente não tem isso, a tecnologia também ela não acontece, né? Então, acho que o mais importante de tudo que eu vi é o desejo dos pais, é o desejo da criança, é o desejo de quem foi atrás, que ficou até de madrugada, acreditou que alguma coisa, né, pudesse acontecer. Então, eu sempre, né, gosto de falar desse desejo, dessa motivação, dessa vontade, que, para mim, é o que move tudo o que a gente viu hoje aqui, né? Eu tenho total noção do que você comentou, dessa questão da instituição ser um pouco fechada, assim, não ter tanto acesso a tudo que acontece lá. O que eu acho que eu posso ponderar é que eu mesmo, ao a gente submeter trabalhos, e isso é aprovado na nossa comissão interna, tanto de ciência quanto de ética, nós aprovamos e apresentamos em congressos, seja no Brasil, como eu apresentei no Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, seja nos congressos internacionais. Nós mostramos, de certa forma, o que está acontecendo em linhas de pesquisa. Com certeza não é tão prático como entrar no site e ver tudo lá. O que eu posso dizer que mudou há alguns anos é justamente as pessoas estão começando a ter mais acesso via a página de algumas coisas muito legais, como você solicitar uma visita a um determinado setor, você solicitar uma visita geral, você mandar reclamações, dúvidas, certo? Então isso ficou muito mais acessível a você se comunicar com a instituição, querer conhecer melhor a instituição. E a nossa presença em alguns dos eventos, digamos assim, aqui em Brasília, ligados à tecnologia assistiva, está cada vez aumentando, né? Então, existe um programa de pós-graduação na Universidade de Ceilândia, da UNB, que tem uma matéria apenas de tecnologia assistiva. Nós já fomos banca dessa matéria, nós já conseguimos contribuir com ideias nessa matéria. Eu conheço os pesquisadores, eles me conhecem, nós trocamos ideias. Nós também já fomos convidados a apresentar em um congresso interno do Hospital da Criança de Brasília. Então, já há essa troca de informações. Muitas vezes os pacientes são os mesmos, né? Quem é visto no Hospital da Criança também é visto no SARA, talvez seja visto na Secretaria de Saúde. Então, eu tenho total noção de que não é tão aberto quanto o hospital de base, né? Como você comentou, é ali do outro lado da rua, mas à medida que os anos vão passando, essa noção de transparência vem crescendo na instituição. E hoje, assim, eu já recebi com a visita de um estudante de 2º grau do Sul, que simplesmente viu a opção lá no site. Ele estava fazendo um projeto dentro de sala de aula, na 8ª série, eu acho, ou no 1º ano, que era relacionado à tecnologia assistiva. Ele submeteu e ele foi visitar a gente com a professora. Ela achou que ele nem ia ser aprovado, mas foi aprovado, chegou lá.
não podia viajar sozinho, foi com ela. Então, nós mostramos o setor, mostramos o que a gente faz. Então, acho que talvez hoje a gente não tenha a melhor solução, mas ela vem evoluindo esse tipo de contato, né? A gente pode justamente trocar nossos contatos hoje, se você tiver interesse. Bom, boa noite, meu nome é Marco Aurélio. Eu sou um apaixonado tanto pela tecnologia quanto essa questão da deficiência. Eu tenho um filho com paralisia cerebral, hoje ele tem 6 anos. Então, assim, faz 6 anos que eu sou cliente do Carlos, lá do Sara. Eu até tive a oportunidade, há pouquíssimo tempo atrás, estou sempre estudando, lendo, buscando, de conhecer lá o laboratório com o Carlos. Na verdade, através da fisioterapeuta, me levou para conhecer lá o trabalho. E a pergunta que eu queria fazer para você é exatamente assim: qual a sua visão em relação a essa abertura para a comunidade? Tipo, de repente, ter um laboratório para que a gente pudesse trabalhar em conjunto. Porque, assim, é interesse da população, e meu interesse também, assim, eu absorver esse conhecimento e também poder fazer alguma coisa mais em larga escala, talvez poder ajudar vocês. Eu faço parte de algumas comunidades que têm essa visão. Então, assim, a gente gostaria, se possível, de ter esse canal aberto para ter essa discussão e poder trabalhar junto com esse objetivo. Tá? E depois eu tenho uma pergunta para o colega atleta também, muito importante. Eu acho que com a democratização, digamos assim, da tecnologia, hoje você consegue comprar alguma coisa que vai resolver sua vida da China e chega em 2 semanas na sua casa, talvez. E você tem coisas que são mais bem documentadas para o iniciante aprender a fazer, né? Existe hoje em Brasília diversos ambientes em que você pode criar de forma mais fácil. Tem o Brasília Fab Lab, você tem o Espaço Maker da Thomas Jefferson, outros lugares. Existe também a entidade, a organização, a Miviro, que ela justamente tem esse objetivo em juntar as pessoas que querem fazer, que sabem o que fazer, com quem precisa. Então, é a miviro.org, o domínio. Então, eu acho isso fenomenal e, assim, invariavelmente, você vai encontrar as mesmas pessoas participando, né? Mais uma vez, eu não tenho como falar assim os planos da diretoria para isso, mas internamente, assim, nós somos nós temos como filosofia sempre o livre acesso, assim, da informação entre os profissionais e os pacientes. Então, justamente, você solicitou para quem te acompanha na clínica conhecer a parte técnica e isso aconteceu, né? A gente pôde conversar, a gente pôde mostrar o que a gente faz. Infelizmente, eu não sei de planos a longo prazo para a rede em toda, né? Porque são diversos profissionais, diversos pacientes que trabalham para isso, né? Mas eu acho que hoje em dia Brasília é um lugar muito interessante para essa discussão, justamente por essas comunidades, né? Você tem hoje em dia um projeto na UNB do grupo de engenharia elétrica que leva kits de eletrônica para escolas públicas, para as crianças aprenderem alguma noção, terem essa primeira experiência, né? Então, com certeza, em outros centros podem ter a mesma coisa, mas essa realidade que eu vivo em Brasília é bem estimulante. Você vê que as coisas estão se mexendo. Tem que ser no microfone, senão não vai pegar. Assim, o que eu acho legal também, que aqui está sendo gravado, né? Se for de interesse, depois, né, levar isso de alguma forma para a diretoria, porque eu acho que foram 3 pessoas que levantaram uma temática de total importância para a sociedade, né? E se de alguma forma o pessoal da diretoria conseguisse ver isso, né, ia ser legal. Só isso mesmo. Pode deixar, eu vou passar a palavra. Mas eu tenho certeza que eles sabem disso também, eu não tenho dúvida que... Porque em vários lugares que eu vou eu escuto a mesma coisa do que vocês falaram aqui.
Bom, boa noite. A minha pergunta agora para o colega atleta, eu queria saber como é que você enxerga aqui em Brasília as possibilidades para ter um desempenho, de repente, profissional nessa área do esporte. E, assim, como iniciar isso com uma criança, um adolescente, qual seria o primeiro passo? Cara, vou dizer, profissional é bem complicado, porque eu pratico rugby há 7 anos, tô na seleção brasileira, participei da Paralimpíada, participei de Parapan, e até hoje eu só consigo praticar porque eu trabalho, porque não ganho o suficiente para viver. Hoje eu não ganho nada, tenho uma possibilidade de ganhar uma bolsa atleta a partir do ano que vem, mas é uma bolsa atleta também que não consigo me manter, não consigo comprar o equipamento, não consigo manter o equipamento, porque é tudo muito caro, né? A nível profissional para desporto aqui no DF ainda é muito pouco, assim, porque as únicas ajudas e financiamentos que se conseguem são através das bolsas atletas, que tem a nível federal e a nível distrital. Patrocínio é muito pouco, patrocínio de empresas públicas ou privadas, até porque também os esportes ainda são muito amadores. O rugby, vou falar mais especificamente do rugby, a nível nacional não existe nenhuma equipe no Brasil que paga salário para o atleta, existe 2 ou 3 que pagam salário para os treinadores, então é um esporte ainda muito amador. E o que eu digo para as pessoas praticarem pratiquem por gosto, porque gostam, que as coisas vão acontecendo, assim. Eu sempre gostei de esporte, aí quando eu conheci o rugby eu falei, cara, é esse, vou praticar, e o esporte e o trabalho conseguiu fazer com que eu chegasse ao alto rendimento. E é um caminho difícil e que, infelizmente, hoje as pessoas continuam porque gostam, porque amam, ou porque tem algum suporte por trás, né? Porque, infelizmente, viver profissionalmente, o paradesporto é muito difícil. José Edino, eu queria te perguntar se a tecnologia faz diferença na hora da competição com equipes estrangeiras no aspecto da construção da cadeira. Eu acho que todo mundo conhece as cadeiras disponíveis, mas existe alguma competição tecnológica nesse sentido para dar mais segurança, ou mais velocidade, ou mais apoio ao jogador, assim como na Fórmula 1, uma mudança pequena na mecânica ou na tecnologia, no combustível? Existe isso também para vocês? Com certeza, assim, sem dúvida nenhuma. Hoje, as melhores cadeiras produzidas de rugby são dos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem uns 3, 4 fabricantes, mas que quando você chega num determinado nível, essas cadeiras já não atendem ao que você precisa, porque elas tiram um pouco da sua velocidade, tiram um pouco da batida, porque o rugby tem muito contato entre cadeira e o tipo de alumínio que se usa é diferente. Eu tenho uma cadeira lá dos Estados Unidos e eu fui numa fábrica de Goiânia e falei, imita essa cadeira aí para mim. O cara imitou a cadeira, fez praticamente a mesma coisa. Elas são bem parecidas, só que o desempenho das duas são diferentes. Eu senti assim, não como é tão se simples, né? como se as dos Estados Unidos fosse 100% e essa que ele copiou é uns 70% dela. Então, a tecnologia no esporte também faz muita diferença. Acaba que a gente acaba comprando as cadeiras usadas dos caras lá fora, porque elas são mais em conta, são mais acessíveis para a gente. E quando a gente vai enfrentar os caras, eles estão tudo com cadeira nova, com cadeira na medida deles, feita sob medida. E a gente tem que superar tudo isso. É uma competição, acaba que bem desigual, né?
Boa noite, meu nome é Célia Moraes Baia, sou fisioterapeuta e eu gostaria de agradecer de novo, né, o evento e fazer uma pergunta primária, mas que vai ajudar muito na minha projeto de pesquisa aí com os meus pacientes. No início que teve a lesão, você teve o intuito de dar ordem para os seus membros, de fazer uma sinapse natural, de mandar ordem para a sua mente para que ela executasse? Você tentou isso? Como que foi esse processo? Acho que no começo você fica muito com aquela ideia de que vai voltar a andar, né? Até você descobrir que uma lesão medular são poucos os casos das pessoas que voltam a andar, e muitas vezes não é um andar funcional, que às vezes é melhor usar a cadeira de rodas do que andar. Então, no começo você tem essa ideia. E aí, eu lembro, eu estava no SARA com 1 mês, 2 meses de lesão, de tentar ficar mexendo a perna, o pé, e não conseguia. Depois de um tempo eu vi que eu comecei a mexer o dedinho do pé e achava que, nossa, o dedinho do pé, vou voltar a andar. E depois de um tempo desencanei, assim, sei lá, uns 4, 5, 6 meses. Desencanei e fui mexendo com o que voltava. Eu sou tetraplégico, então no começo eu não conseguia segurar um copo, não conseguia comer sozinho, não conseguia escrever. E fui pensando nisso, o que eu podia melhorar no meu dia a dia. E aí acabei deixando para lá essa questão de fazer o impulso para tentar mexer a perna. Por um tempo eu fiz e depois eu fui no que eu tinha para melhorar o que eu tinha. Certo. Em relação à tecnologia, como que é essa questão? Vocês já estudaram com certeza sobre isso? E qual foi assim uma visão geral dessa questão de você trabalhar a tecnologia com a ajuda do paciente ativamente, mentalmente, que eu estou falando? Porque no filme que a gente observou, eu vejo que por trás de tudo isso, nos bastidores, iniciou o projeto de alguma forma com essa sinapse, né? Com essa sinapse natural. Porque, apesar de ser, por exemplo, uma lesado medular, vamos supor, completa, mas tem a que não é completa, tem a parcial. Então, eu vejo no dia a dia que isso é bem, pelo menos com as experiências que eu estou fazendo, é bem peculiar, é muito importante, porque primeiro você imagina para depois executar. E o movimento é muito mais completo do que se você não imaginar e fazer por fazer. E isso, para mim, é uma base muito interessante para todo um projeto nessa questão da deficiência. Como que você vê esse lado, ou vocês nem pensam nessa questão? Eu acho que eu só não tenho muita bagagem para comentar sobre o assunto, porque nunca estudei muito essa questão de você usar interfaces cérebro-máquina, digamos assim, né? De você tentar decodificar a ativação neuronal, né? A ativação do nervo para isso. Eu tenho alguma experiência com sinais do músculo, digamos assim, né? Então, é a contração muscular que gera um sinal para você mover algo ou controlar algo. Mas eu sei que, por exemplo, eu acho que ano passado o professor Nicoleles fez um grande trabalho e um grande avanço sobre a progressão da classificação ASIA, né? Utilizando o exoesqueleto, mas a grande conclusão da comunidade científica e até mesmo dele no trabalho é que o importante não foi nem tanto o exoesqueleto, mas sim o fato da pessoa imaginar-se andando, executar-se o movimento. Ao pisar no chão, o exoesqueleto, uma palmilha, identificava como estava pisando e isso retornava para ela, como no filme, no motor que vibrava o braço.
Então, esse ciclo de ir e voltar é que acaba, de certa forma, eu posso estar falando alguma besteira, mas pela plasticidade do cérebro, ela acaba potencializando o tratamento, né? Então, não deve ser uma via de mão única, né? Você tem que, talvez, imaginar-se executando algo, fazer com que isso aconteça e receber um feedback, né? Uma resposta do que você fez, né? Do quão bom foi isso. Então, não é muito onde eu trabalho, mas existem, por exemplo, o pessoal que trabalha muito com prótese de membro inferior, onde você tem realmente a perda do segmento, né? Você tem muito essa questão da dor fantasma, do que está lá. Então, tem algumas pesquisas que tentam evitar isso, e algumas rotinas que tentam evitar isso. Exatamente. A dor fantasma seria, novamente, eu posso estar sendo pouco correto com as palavras, mas seria você infelizmente perdeu o pé e você ainda sente seu pé doendo, certo? Então, existe toda a ciência por trás disso para tentar diminuir esses efeitos, de como diminuí-los e etc. Mas eu concordo, a questão da motivação é super importante em qualquer adesão da tecnologia assistiva. Hoje nós temos um problema muito grande de que as pessoas recebem os itens, usam um pouco e largam eles, né? E que, felizmente, os que mais têm adesão são as cadeiras de rodas. Eu tenho uma pergunta. Esses itens que você fala que as pessoas recebem, você acha que as pessoas usam pouco porque eles talvez não servem para o cotidiano prático, ou você entende como outra coisa? Eu acho que é uma mistura muito grande de fatores. Você tem, às vezes, alguém que gostaria muito de fazer algo, só que muda de opinião depois. Você tem muitas pressões familiares, de coisas que o amigo, ou o filho, ou o marido deveria estar fazendo, mas não consegue mais fazer. Eu não vou mentir, lógico que tem questões de indicação errada também. Às vezes não é o momento para aquilo, né? De talvez alguns meses depois, alguns anos depois, aquele equipamento faria mais diferença no cotidiano da pessoa. Então, é um aspecto mundial isso, né? Talvez a baixa adesão em recursos de tecnologia assistiva, justamente por esses múltiplos fatores. Boa noite, meu nome é Marcos. Eu queria primeiro dar os parabéns para o nosso atleta aí, né, por chegar à seleção brasileira, uma luta terrível e fazendo unicamente por amor, não uma coisa profissional, né? Imagino que deve ser o único do Centro-Oeste, né, na seleção. Hoje tem eu e mais um aqui de Brasília. São 2 de Brasília. Ah, que maravilha. Parabéns, viu? Bacana mesmo. A força, pela vontade, né, pelo desempenho e pelo sucesso, tá? Obrigado. E eu queria falar com o Carlos, perguntar para o Carlos. Eu achei o filme muito interessante, como todo mundo, evidentemente. Mas tanto do garotinho, mas uma parte que eu também gostei muito foi a parte do cego. Porque eu nunca tinha ouvido falar naquilo que ele consegue... Aí eu ia te perguntar, aquilo seria o mesmo sistema do morcego? Que ele usa, é como se fosse um sonar, né? Quer dizer, então ele consegue enxergar sem ver, né? Porque pelo sonar, que seria uma tecnologia de sonar. E uma outra pergunta que eu queria falar para você, eu não sei se você parece que não trabalha especificamente com isso, mas eu vi uma reportagem que já tem uns 3, 4 anos, que falava sobre uma tecnologia também para cegos, mas que era para usar o estímulo como fosse uma câmera, né? Que seria os olhos artificiais, uma câmera que colocasse aquilo que a pessoa poderia ver através de uma máquina.
que eu achei uma coisa, na época, um absurdo, assim, né? E já tem uns 4 anos isso, então, quer dizer, 1 ano em tecnologia hoje é muita coisa. Você tem conhecimento disso, desse estudo? Primeiramente, sobre a ecolocalização, eu acho que é exatamente isso. De certa forma, ele sente, escuta o som e consegue criar um mapa, digamos assim, do que está na frente dele, né, a partir do som. E existem projetos eu acho que o nome certo seria neuropróteses, em que você consegue, de certa forma, estimular o córtex a partir do que você está sentindo, no caso de uma prótese, a partir do que você deveria estar vendo com a câmera. Então, eu vejo que hoje em dia vários centros no mundo conseguem, de formas diferentes, já decodificar o que uma pessoa quer a partir dos sinais do córtex, seja intenções ou talvez um planejamento de movimento, né? Por exemplo, quem não tem os braços pensaria em pegar um objeto aqui na mesa. O sistema decodifica esses impulsos elétricos, nesses disparos neuronais, e fazem com que o robô acabe pegando para você. E já existem sistemas que fazem a volta, né? A partir do sensor de pressão aqui do copo, eu mando um estímulo elétrico de volta para o córtex que fala, olha, é duro, não aperte tanto. Se eu for pegar uma uva, vai ser menos força que eu vou precisar fazer. Então, a grande dificuldade é isso ser massificado, né? Isso ser posto à disposição realmente para as pessoas. Muitos desses avanços são feitos com implantes que são cirurgicamente colocados, que são implantes muito interessantes, são extremamente complexos, mas que eventualmente eles vão cicatrizar, vão perder a performance da leitura. Às vezes tem que ser removidos depois de algum tempo. Então, eu vejo que a maior distância agora não é em provar que é possível, mas torná-lo disponível, seria isso, né? A gente vê que ainda quem recebe é quem se propôs a participar da pesquisa, sabe? Mais alguém? Bom, então, se não temos mais perguntas, eu peço para os nossos convidados fazerem suas últimas colocações para encerrarmos o debate de hoje. Acho que é agradecer o convite de poder estar aqui. Se não fosse o convite, eu não teria vindo no festival, porque é num horário meio complicado de trabalho. Enfim, mas agradecer pelo convite e que esse festival continue acontecendo, porque é muito importante. Eu não sei qual é a edição agora, mas 8ª edição. Já vim aqui assistir filmes em outras edições e acho que é muito importante a gente estar sempre colocando em pauta essa questão da pessoa com deficiência. A gente está no mês de luta da pessoa do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Então, acho que também é um período bem bacana para a gente refletir sobre, para que, como eu disse, no futuro a deficiência seja levada apenas como mais uma característica humana, não como um sinônimo de coitadinho, de que precisa de cuidado, e que a tecnologia assistível, como mostrou no filme, tem um papel bem importante nisso. Então, agradecer e que continue acontecendo, chega até a 50ª edição, que espaços como esse são muito importantes. Obrigado. Eu queria agradecer também. Desculpe se não pude ou não sabia responder todas as questões, mas foi muito bom vir, muito bom falar com vocês. Eu adoro essa oportunidade de estar no meio da comunidade que pensa sobre o assunto. Eu acho que
só a gente se comunicando e trocando ideias que a gente vai conseguir fazer com que tudo melhore. E tem uma pesquisadora canadense, infelizmente eu não lembro o nome dela, mas ela fala que, em geral, a tecnologia torna as coisas fáceis, mas quem tem uma limitação, a tecnologia deixa as coisas possíveis. Então, é um trabalho muito importante para quem se dedica a isso, né? Seja de qualquer especialização. E é muito rico poder compartilhar, ter essas discussões sempre que possível. Muito obrigado pelo convite. Então, obrigada pela presença de todos, pelos depoimentos e perguntas de todos. E continuem com Assim Vivemos até domingo. No site tem toda a programação para divulgar para outras pessoas. E amigos de São Paulo, por favor, divulguem. Estaremos lá de 20 de setembro até 1º de outubro, no Centro Cultural Banco do Brasil, de São Paulo. E amanhã teremos aqui o debate chamado Amor e Relacionamento, a partir dos filmes do Programa 9, que são 4 curtas-metragens diferentes, de personagens também em condições completamente diferentes uns dos outros, e que tratam todos do início da vida adulta, a sexualidade, os primeiros relacionamentos de pessoas com deficiência. Teremos aqui amanhã a Fabiana Gadelha e a Ana Paula Feminella para discutir esse tema delicado que está nos filmes do Programa 9. Obrigada a todos e até amanhã.